compartilhando a tela aí. Se vocês não conseguirem enxergar, me avisa que aí eu tento ver se eu consigo ajustar alguma coisa aqui. Mas a princípio era para você já estar vendo o compartilhamento. Então a gente vai iniciar o conteúdo da segunda parte do semestre, tá? Nós estamos aí para a reta final, para finalizar essa disciplina. É importante vocês estarem atentos aí aos conteúdos. Tá? Antes disso, tem um lembrete para vocês, é que essa disciplina ela está inscrita em proficiência. Para quem não lembra, a inscrição em proficiência, ela é de uma disciplina em si, né? A gente vai ter uma avaliação, né? Uma avaliação que vem de fora. Essa avaliação ela tem o intuito de mensurar, né? O aprendizado de vocês de forma integral. Então, quer saber o quanto, né, de retenção de conteúdo, de informações, de conhecimentos vocês tiveram ao longo do curso de vocês, até o momento. Então, é uma avaliação que engloba todo o conteúdo do curso de engenharia. Né? Quem faz engenharia mecânica vai cair conteúdos relativos à engenharia mecânica, e quem faz engenharia civil ou outras, né, que contém essa disciplina, vai envolver os assuntos daquele curso. Então, eu passei no grupo a data para vocês, então dá uma olhadinha lá, eu não tenho aqui essa informação, mas só para preparar vocês. Então, vocês têm 2.000 pontos relativos à N2, que vai ser elaborada por mim, até 2.000 pontos, lembrando, né? E a proficiência vale também até 2.000 pontos. A N1, né, que vocês já realizaram, ela tem a pontuação de até 1.000 pontos. Então, no total, para ser aprovado na disciplina, né, vocês precisam ter, no mínimo, 2.500 pontos de prova, tá? Então, tem que somar aqui, ó. Vocês podem conseguir até 5.000 pontos, né, tirando 10 em todas essas avaliações, mas, no geral, né, o mínimo para aprovação em prova é 2.500. Aí, lembrando, né, mais as notas de atividades, AVA, né, desafio nota máxima, entre outros, somando isso aqui tem que dar no mínimo 6.000. Então, vocês têm que estar cientes dessas informações, porque senão vão ser pegos de surpresa lá no final do semestre, né, atingindo 8.000 pontos, somando todas aquelas atividades transversais, mas não atingiu o mínimo de prova. E a turma, de modo geral, não foi muito bem, né, na primeira prova. Não tem feito os exercícios que eu tenho sugerido. Então, um lembrete, eu não dou ponto para ninguém. Vocês precisam tirar a pontuação no curso, tá? Então, hoje eu vou sugerir uma atividade, já mandei no grupo. Então, essa atividade precisa ser feita após a aula e encaminhada no link. Então, a aula vai acabar um horário suficiente para que vocês consigam resolver a atividade dentro do horário de aula. E eu gostaria que vocês fizessem, tá? Um pouco mais de empenho de vocês aí com as atividades. Então, só para a gente começar agora a falar sobre o curso, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, senão vou dar continuidade. Então, o conteúdo de hoje é a unidade 3, tá? A gente vai trabalhar a seção 3.1 mais a seção 3.2 nessa aula. O conteúdo, né, que a gente vem abordando, né, até a unidade 2, refere-se a carregamentos relacionados à flexão, né? São vigas, né? Nós estamos trabalhando com os conceitos de tensões envolvendo vigas. Agora, a gente vai voltar a um novo assunto, né? Um tópico, né? A gente vai voltar o conteúdo a um novo assunto. O assunto hoje é flambagem, tá? Flambagem em barras. Às vezes a gente ouve a palavra flambagem, né, e associa a uma dança, associa a culinária, né, mas aqui não, aqui a flambagem é um tipo de esforço, né, e a gente vai compreender esse conceito, tá, para a gente trabalhar com um projeto de pilares, tá. Então, a flambagem é um assunto muito importante quando a gente está trabalhando com pilares. Ok. Vamos começar, então, falando um pouquinho dos fundamentos, tá? Os fundamentos necessários para se trabalhar com a flambagem. Só para lembrar vocês, né, quando a gente vai projetar uma estrutura, a gente precisa, né, estar atento
as características do material em que a gente está utilizando, do ponto de vista de resistência, rigidez e estabilidade. Tá? Quando a gente fala em resistência, né, lembrando aí lá dos conceitos de resistência dos materiais, a primeira disciplina de resistência dos materiais que vocês tiveram, a resistência é aquela capacidade de suportar o carregamento, né, sem tensões excessivas. Aí. É uma propriedade do material, né, é uma capacidade. Claro, aí diferenciando de tensão, né, eu já trabalhei com esses conceitos com vocês, a tensão é um estado, né, depende da carga que você está aplicando. A resistência é uma capacidade intrínseca. A gente trabalhou com esses conceitos. Outra coisa é a rigidez. Né? A rigidez do material, sobretudo, a gente está associando aí ao módulo de elasticidade E. Tá? O módulo de elasticidade é uma medida de rigidez que está relacionado aí à capacidade de suportar um carregamento, né, sem deformações excessivas. Lembrando lá do diagrama tensão, deformação, né, para os materiais dúcteis, né? A rigidez em si, ou o módulo de elasticidade, está associado, né, considerando essa região linear elástica aqui, ó, que é essa reta aqui, é a inclinação, né? A inclinação da curva nesse ponto. Então, a inclinação dessa curva está associada à rigidez. Quanto mais acentuada essa curva, mais acentuado, eu falo, mais na vertical, né, maior é o módulo de elasticidade, ou seja, maior é a rigidez do material, ou seja, o material tem uma capacidade maior de suportar o carregamento sem deformações excessivas. Então, esses conceitos a gente trabalhou anteriormente. E entra agora um conceito, né, de estabilidade. Tá? A estabilidade está associada aí, sobretudo, quando a gente está trabalhando com pilares devido ao carregamento axial. O que seria, então, a flambagem? Tá? A flambagem seria, né, essa deflexão lateral, tá, que os elementos sob compressão, tá, sobre uma carga axial, apresenta. Não sei se ficou claro. Vou mostrar aqui um gifzinho, onde a gente tenta visualizar melhor isso aqui. Então, vamos ver se ele vai reproduzir aqui conforme eu gostaria. Opa, agora voltou. Então, aqui nós temos uma imagem onde apresenta uma estrutura, né? Ela está apoiada por pinos aqui, e aqui é uma linha em vermelho que mede, que marca a sua posição inicial. Devido a um carregamento axial, ou seja, ao longo do seu eixo longitudinal aqui, ó, uma carga, né? A gente percebe uma deflexão lateral. Deflexão é essa flecha que forma aqui, ó, essa barriga, né? Na flexão, né, nós não temos um carregamento axial, nós temos um carregamento transversal, né, a seção. Então, está aqui uma estrutura biapoiada, né, vai formar essa flecha, porém o carregamento que causa essa flecha, essa deflexão, é decorrente de uma carga transversal à seção. Portanto, a flambagem é a deflexão lateral que elementos compridos, sobretudo os compridos e esbeltos, eu vou trazer esse conceito melhor para vocês do que seria a esbeltez da estrutura, tá? Então, é a deflexão lateral que elementos compridos e esbeltos, geralmente colunas ou pilares, né, sofrem ao serem submetidos a essa carga axial aí, acima de um valor crítico. Não é qualquer valor de carga aplicada que vai gerar isso aqui, conforme a gente está observando aqui numa coluna de concreto armado aqui. Ó. Então, aqui a gente observa essa formação, fazendo uma linha reta aqui, né? A estrutura, ela criou uma barriga. Opa! É melhor de visualizar. Isso aqui, né, a gente chama de deflexão. Então, esse é o fenômeno que a gente vai analisar hoje, a flambagem. Tá? Então, para se falar em flambagem, a gente precisa conhecer o que seria a estabilidade, que é o novo conceito que entra também no nosso assunto. Ok? Então, em relação à coluna, a gente vai trabalhar com uma idealização. Tá? A gente vai fazer uma idealização
baseado em um elemento, né? Mola, barras e molas e pinos. Eu vou já mostrar para vocês, conforme a gente observa aqui. Então, aqui é uma estrutura real, né? Supostamente real, biapoiada, uma carga axial P, formando a flecha. Depois a gente vai modelar isso aqui. A rigidez está associada à propriedade do material, né? A rigidez é como se fosse a constante de mola, né? A rigidez lá da física, né? Aquele casinho, a constante da mola. Aquela constante da mola é a rigidez, é uma propriedade da mola. Que no caso aqui a gente está associando ao módulo de elasticidade, que é uma propriedade do material. Então todo material ele tem uma rigidez, né? E quanto maior essa rigidez, mais difícil é a gente deformar ele. Então, para a gente trabalhar com esse conceito um pouco mais aprofundado, vamos entender o que seria estabilidade. Tá? A estabilidade, ela pode ser entendida melhor, né, quando a gente analisa essas condições aqui embaixo. Então, nós temos 3 situações que vão nos dar uma noção do que seria a estabilidade. Então, imagine aqui em A, né, nós temos uma superfície que tem esse formato de uma concha, vamos assim dizer, né? E essa bola, ela vai representar uma condição, né? Onde ela pode estar em equilíbrio, ou ela pode estar numa situação crítica, ou numa situação considerada neutra aí. Então, se a gente aplicar uma perturbação nessa bolinha aqui, né, ela vai subir para cá e ó, vai haver uma força restauradora, né, que vai tender sempre a trazer ela para essa mesma posição aqui. Ó. Então, essa é uma condição de estabilidade considerada estável, né? Ela está em equilíbrio estável. A estrutura, né, ou coluna que a gente vai estar analisando, a gente vai provocar uma perturbação através de um carregamento, né, uma carga axial, como a gente viu, e dependendo do valor dessa carga, a estrutura ela pode, né, apresentar uma condição estável. Vou colocar aqui, ó, equilíbrio estável. Sempre tende a voltar à sua forma. Então, por exemplo, nesse caso aqui da flambagem, né, por mais que eu aplique uma carga aqui, é uma carga não muito alta, né? E qual é a magnitude dessa carga? A gente vai ter que saber, né? A gente vai aprender a calcular. Ela vai sempre voltar à sua posição de equilíbrio, tá? Ela não vai ter uma deformação, né? Uma formação de uma deflexão lateral permanente. No caso B, aqui, se a gente aplicar uma perturbação nessa bolinha, né, ela vai se mover, né, e vai manter como a gente deixou. Ela vai vir para cá, né, e para. Tá? Se a gente mover para cá, ela vai vir para cá e para. Tá? Essa é uma situação que a gente chama neutra. Neutra ou crítica. Tá? Situação crítica. Ela é neutra ou crítica. Sempre vai manter como a gente deixou. Tá? Essa é uma situação que qualquer valor acima, né, do que a gente aplicar ali de carga, a estrutura ela vai ficar naquela posição que a gente deixou. Aqui não. Aqui, se a gente cessar o carregamento, né, por exemplo, a estrutura ela volta para a posição original. Aqui não. Apliquei um valor, ela fica naquela posição da perturbação, tá? Aquela posição conforme a gente deixou. E por último, nesse caso aqui, ó, a gente observa, se a gente aplicar uma perturbação, a bolinha vem para cá e nunca mais volta, né, ao seu estado inicial. Então essa é uma situação que a gente chama de instável. É quando, fazendo uma analogia com a coluna, né, quando você aplica uma carga suficientemente alta que você vai levar a deformações permanentes, né? Que, por exemplo, é observada aqui, ó. Então, essa é uma situação instável. Você perturbou a estrutura, por mais que você queira que ela retorne, né? Assim como esse exemplo aqui, a estrutura jamais vai retornar à sua forma, né? Original. Então, essa é uma situação instável, totalmente indesejável, tá? Não voltará ao sua posição.
Então, para a gente ler, né, o conceito teórico de estabilidade elástica quer dizer o seguinte, né, qualifica-se como estabilidade a propriedade do sistema, no caso a nossa estrutura, tá, de manter o seu estado inicial de equilíbrio nas condições de aplicações de ações. Se o sistema não tem essa propriedade, ele é qualificado de instável. Então, em uma forma mais teórica, né, é o que eu acabei de dizer para vocês. Então, a gente vai analisar sempre, né, tentar encontrar qual que é a situação crítica da estrutura, né, que se eu ultrapassar aquele valor crítico, a gente vai provocar, né, uma mudança na condição da estrutura, ou seja, a estrutura vai se deformar e isso a gente não quer na prática. Então, a estabilidade é essa propriedade da estrutura de manter seu estado de equilíbrio. A gente sempre quer manter o estado de equilíbrio. Okay? Então, para isso, a gente vai fazer análise de uma estrutura idealizada, que eu comentei no início. Então, aqui, por exemplo, é uma coluna, ela está apoiada por um apoio móvel aqui no ponto A e por um pino aqui. Então, ela pode rotacionar em torno desse ponto, né? E aqui, no caso, imagine que ela pode ter pequenas movimentações nessa orientação aqui, ó, vertical. Um outro exemplo de se observar esse tipo de apoio, imagina uma estrutura que está sujeita, né, está presa aqui entre duas camisas aqui. Imagina um pistão de um automóvel, por exemplo. Então, ele está dentro dessa camisa. Então, ele só tem movimentações, pequenas movimentações no sentido vertical. Pode apresentar rotações aqui, mas pequenos deslocamentos angulares aqui dessa barra, aqui dentro dessa camisa. Então, há uma restrição quanto a essa movimentação horizontal. Então, esse tipo de apoio representa aqui no ponto A. E aqui, em B, é uma situação de perturbação, né? Nós aplicamos uma carga P e a estrutura, né, ela se deformou de tal forma que a gente observa esse comportamento. Então, aqui, a gente observa que houve uma variação também angular. Então, aqui em B, ela só pode rotacionar, né? Não tem movimentação na vertical e nem em X. Tá? Isso é importante porque, dependendo do tipo de apoio que a estrutura tem, ela vai apresentar diferentes comportamentos quanto à sua estabilidade. Tá? E, para começar, a gente vai trabalhar com essa situação. Por que é uma estrutura idealizada? Como diz aqui, estrutura teórica idealizada. Tá? Por quê? Nós vamos fazer algumas considerações iniciais, depois a gente vai retirando essas considerações para ir adaptando às estruturas reais. A primeira consideração é, olhando aqui uma vista superior do perfil dessa coluna ou dessa estrutura, a gente vai considerar que a carga P aplicada, ela está no centroide, tá? Aqui, ó, estamos olhando aqui de cima, então ela está perfeitamente localizada aqui no centroide dessa seção transversal, tá? Isso que vocês já aprenderam a calcular certinho. Outra coisa, tá? A estrutura é perfeitamente reta, né? Não tem nenhuma variação aí geométrica ao longo dela. Então, é uma estrutura perfeitamente reta. O material que ela foi fabricada, então vou colocar aqui, ó, carga P, ela está aplicada no centroide. Opa. Centroide. Isso é importante, porque qualquer desvio aqui, ó, em relação ao centroide, a gente vai observar um comportamento diferente, tá? Quanto à sua estabilidade. Então, é importante a gente tirar essas variações, essas influências, tá? Externas para fins de simplificação da análise. Então, a carga está aplicada no centroide. E outra coisa, ela é reta, tá? Ela é perfeitamente reta. Então, a carga está no centroide, ela é perfeitamente reta. E outra coisa, né, o material
material da estrutura, ele obedece à lei de Hooke. O que a lei de Hooke diz, né? Lá, de novo, naquele diagrama tensão-deformação, é que a gente está analisando um comportamento, aqui é tensão, aqui é deformação, um comportamento elástico linear. Então, nós estamos analisando essa situação aqui, ó, onde o módulo de elasticidade ele é constante. Então, a gente está analisando uma situação elástica ou elástico linear, tá? Elástico linear. São essas simplificações que a gente vai analisar. No mundo real, né, dificilmente a gente vai conseguir concentrar a carga no centroide. Tá? A estrutura pode haver uma variação quanto ao seu alinhamento. Tá? Ela pode não ser perfeitamente reta. E o material ele pode não respeitar esse comportamento elástico linear. Então, essas simplificações são importantes nesse momento. Então, feitas essas considerações, a gente tem outra situação de simplificação aqui. A estrutura ela vai ser modelada como sendo duas barras, né, nesse caso, duas barras conectadas aqui no centro por um pino, e a sua rigidez ela vai ser representada por uma constante de mola aqui. Então, aquela rigidez do módulo de elasticidade a gente vai considerar como sendo todo concentrado aqui numa mola. Então, a deflexão que vai acontecer, tá? As suas deformações estão associadas à rigidez dessa mola. Essa parte da barra e essa parte da barra são consideradas aí barras rígidas, tá? Indeformáveis. As deformações serão consideradas todas aqui por essa articulação e vai depender da magnitude dessa rigidez dessa mola. Então, aí nós temos essas considerações. Ok. Então, imagine que a gente aplicou aí um pequeno deslocamento, tá, lateral, nesse ponto C aqui. Esse deslocamento aqui, ele vai formar essa variação aqui, ó, posição original, né, vai provocar um ângulo θ aqui. Esse ângulo θ é o nosso deslocamento, a nossa deformação. Esse deslocamento, pessoal, ele foi provocado a partir dessa carga P aqui. Então, fez essa posição se movimentar para baixo, né? E ter uma rotação aqui e vai causar essa deformação. Ok. A estrutura vai voltar à posição original? Aí entra aquele conceito de estabilidade elástica, né? Volta. Se voltar ou não, vai depender da magnitude dessa carga P aqui aplicada. E também pela constante K dessa mola. Tá? Então, nós queremos saber qual que é o valor dessa carga. Tá? Então, para a gente verificar essa estabilidade do sistema, a gente precisa calcular qual seria essa carga crítica, tá? Que foi vista aqui, ó, que é a condição crítica. Se eu aplicar qualquer coisa aqui, a estrutura vai se manter na sua posição que a gente deixou. Tá? Então, qual que é o valor dessa carga P que a gente vai chamar de carga crítica? Então, portanto, a gente precisa fazer um diagraminha de corpo livre, diagrama de corpo livre, que é o nosso DCL. Então, nós vamos analisar que essa é uma estrutura simétrica. Tanto a parte de C para A é igual, e quanto de C para B também é igual. Dessa forma, a gente vai analisar apenas essa parte aqui de cima. Então, eu já representei aqui. Então, como que a gente faz a leitura disso? Então, o diagrama de corpo livre precisa representar todas as reações que estão atuando na estrutura, né? E as cargas. Então, aqui no ponto A, nós temos a carga P, né? E no ponto C, né, vai haver uma reação de igual magnitude, porém, né, em sentido contrário. Então, P está aqui, ó. E a mola de torção, aqui, ela vai gerar, né, um momento M. Imagina aquelas molas de relógio. Então, ela vai torcer. Então, se você aplica uma carga P, fazendo a estrutura vir para cá, tá? Isso aqui é um momento aplicado pela carga P. A mola,
ela tende a recuperar a estrutura, tender a voltar para cá. Então, o momento M é o momento torsor dessa mola, ele está direcionado no sentido contrário. Tá? Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre. A condição de estabilidade vai acontecer quando o momento M, que é o momento de recuperação dessa mola, tá? For igual ao momento aplicado aqui pela carga P. Tá? Então, se você fizer a soma dos momentos em relação a um ponto, tem que ser igual a zero. E aí nós estamos numa condição de equilíbrio. Portanto, a gente vai fazer essa mesma análise. Então, vamos lá. Eu fiz uma simplificaçãozinha aqui, ó. Eu já trouxe um desenho de um triângulo retângulo para a gente conseguir melhor visualizar agora os cálculos. Então, como que a gente faz? Vamos fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A. Tá? Então, quais são os momentos que atuam aqui? Nós temos o momento M, que é o momento torsor da mola. Vamos considerar ele como sendo positivo. Meu M ficou bem feio. M. E o momento resultante dessa reação P aqui. Ó. Qual que é o conceito de momento? Momento é força vezes a distância. Né? A mola tem um momento nesse sentido. Essa força aqui, vezes esse braço, né, que é essa distância, vai tender a fazer a rotação no sentido contrário. Né? Então, vai ser menos essa carga P vezes essa distância aqui. Qual que é o valor dessa distância? Aí temos que analisar o triângulozinho que tem aqui. Ó. Qual que é esse comprimento? A gente sabe que este comprimento aqui, ó, que é o da barra, ele é L sobre 2. Tá? Ele continua sendo L sobre 2. E nós temos um ângulo aqui de deformação, que é θ. Né? Então, se a gente multiplicar L sobre 2 seno de θ, eu encontro esse ângulo aqui, ó, porque ele está oposto ao meu ângulo θ. É trigonometria, tá? Então, esse comprimento aqui de baixo é L sobre 2 seno de θ. Então, força vezes essa distância vai ser o momento gerado por essa carga P. Tudo isso tem que ser igual a zero. Ainda eu posso fazer uma simplificação aqui nesse cálculo. Tá? O momento M da mola, tá? Momento torsor de uma mola, meu M sempre sai torto. O momento torsor de uma mola, ele é igual à sua rigidez vezes o ângulo de deflexão. Vou colocar aqui, ângulo de deflexão. Tá? No caso aqui, nós temos 2θ. A mola, ela sofreu uma deflexão de 2θ. Θ aqui em cima e θ aqui embaixo. Portanto, nessa situação vai ser K, que é a sua rigidez, vezes 2θ. Tá? Então, aqui nessa expressão eu vou inserir essa informação. Então, vai ficar K vezes 2θ vezes menos aqui, perdão, menos P, L dividido por 2, seno de θ. Tudo isso aqui é igual a zero. Outra observação. Nós não estamos analisando uma situação em que o valor dessa deflexão sofrida aqui é muito pequena, porque nós queremos uma situação de estabilidade. Nós não queremos que a estrutura saia da sua região linear elástica. Tá? Então, para grandes deformações, né, como a gente sabe, o diagrama tensão-deformação, para grandes deformações, a gente acaba saindo dessa região linear elástica e indo para uma situação plástica. Então, imagine que essa deflexão aqui é baixa, de tal ponto que a gente não ultrapasse o limite linear elástico do material. Então, para θs pequenos, vamos considerar assim, θs pequenos, o seno desse ângulo θ, ele vai ser aproximadamente o próprio valor do ângulo. Isso aqui, obviamente, os ângulos em radiano. Tá?
Então, se você usar a sua calculadora, usa aí um valor de θ bem pequeno e faça o seu seno, né? A gente vai observar que o seno daquele ângulo é o próprio ângulo. Então, a gente pode tirar isso aqui, ó, seno de θ, a gente pode só considerar θ, tá? E aí a gente tem uma possibilidade de trabalhar mais uma simplificação nessa equação. Então, eu vou deixar esse termo de um lado da igualdade e passar o outro para o outro lado. Então, vamos fazer o seguinte. Vai ficar menos P L sobre 2 vezes θ. E esse termo aqui vem para o outro lado, menos K 2 θ. Como temos sinais negativos ambos os lados, né, vai ficar tudo positivo isso aqui. E o nosso θ aparece também multiplicando em ambos os lados. Então, a gente pode simplificar e cortar, eliminar ele dos nossos cálculos. Dessa forma, a gente consegue isolar o P, que é a minha carga que eu quero, né? Eu quero saber qual que é o valor dessa carga crítica, né? Se eu ultrapassar, eu atingo uma situação em que a estrutura ela sai do seu equilíbrio, né? Do equilíbrio neutro para uma situação de equilíbrio, uma situação, como que eu posso falar? Ela vai apresentar uma deformação permanente, assim dizendo, né? É uma carga crítica. Qual que é o valor crítico? Se eu ultrapassar, a estrutura vai ficar deformada daquela maneira, tá? Não vai voltar à sua posição inicial. Então, vou isolar o P aqui. Vai ficar o P é igual. Aqui ficou K vezes 2, tá? Então, esse 2 que está aqui embaixo, ó, ele passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 4K. E esse L que está aqui em cima, né? Ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar 4K sobre L. Então, essa expressãozinha aqui, ela é a expressão da minha carga crítica, tá? Então, dependendo do valor da rigidez dessa mola e do comprimento da estrutura, eu consigo encontrar valores que vão nos dar as condições de estabilidade dessa estrutura. Então, aqui, resumindo, para P, ou seja, se eu pegar essa estrutura e aplicar uma carga menor que a que eu encontrei, ou seja, aqui é a nossa carga crítica, se for menor, a gente vai estar numa condição de equilíbrio estável. A estrutura sempre vai voltar à sua forma, não vai ter uma condição de deflexão permanente. Se o valor for maior, que é a carga crítica, equilíbrio instável. E valores iguais à carga crítica, né, nós vamos estar na situação de equilíbrio neutro ou de carga crítica. Dessa forma, a gente modela a equação para qualquer situação de estrutura. Tá? Essa aqui não é uma fórmula que eu vou usar para todos os tipos. Vai depender da minha vinculação, vai depender das configurações dessas barras. Se essa mola tiver a distância menor aqui e essa aqui for maior, que é o caso do problema de vocês. Então, vocês precisam entender como resolver esses problemas aplicando, como que eu posso dizer, as condições de equilíbrio, tá? Uma leitura que a gente pode ter a respeito disso, né? Pessoal, se vocês não tiverem dúvida, eu vou continuar seguindo com o conteúdo, mas pode interromper aí a qualquer momento, tá? Uma situação com relação a esse conceito de estabilidade, a gente pode analisar nesse exemplo, tá? No caso da régua. A régua, quando você coloca nessa posição aqui, né, ela é um exemplo prático de coluna, tá? E é uma coluna que apresenta, né, devido à sua rigidez, né, ela resiste o carregamento um pouco maior que a carga que eu aplico aqui, ó. Então, se eu ultrapassar essa carga crítica, eu vou apresentar essa deflexão. Mas mesmo ultrapassando, né, a condição de estabilidade, ela ainda consegue resistir um pouco mais o carregamento antes de quebrar, tá? Outra coisa, dependendo do comprimento da régua, né, ou da estrutura da coluna, quanto mais comprida for, mais fácil é a estrutura
de ser, quanto mais comprida, mais fácil a estrutura será de sofrer a flambagem. Tá? Então, imagine que você tem uma réguazinha pequena, né? E tenta aplicar uma carga aqui e tenta criar a deflexão lateral. Ela vai ser mais difícil. Tá? Se for uma estrutura que apresenta uma rigidez alta, a tendência é que ela quebre antes de sofrer isso aqui, tá? A deflexão. E se a rigidez for baixa, ou seja, o material for, por exemplo, um metal, se o seu comprimento for pequeno, a tendência é que ele amasse, né? No caso, o exemplo... Oi? Não tem que ter uma regra para uma relação entre a largura e a altura dela? A gente já vai entrar nisso aí. Vai falar sobre esbeltez, tá? Mas a princípio a gente viu surgir aqui na equação, nesse exemplo, ó, o comprimento. O comprimento ele é inversamente proporcional à carga, né? Então, por exemplo, 4K sobre L, né? É o valor isso aqui é a carga crítica. Para esse exemplo, ó, se a estrutura for muito comprida, a gente vai ter um valor muito alto aqui embaixo, né? Tudo isso aqui vai estar dividindo com um valor muito alto. A tendência é que esse valor caia. Então, quer dizer que uma carga pequena vai ser capaz de fazer com que a estrutura crie essa deflexão lateral. Na contramão, isso aqui é a rigidez, né? Se essa rigidez for alta, a carga crítica necessária para causar a deflexão também tem que ser alta. Então, a gente vai construindo essas relações. Então, nesse momento, vai haver sempre uma relação, tá? Entre a espessura e a largura e o comprimento, tá? Mas nesse ponto, o que eu quero trazer para vocês é esse insight com relação a comprimento e rigidez, ok? Então, por exemplo, corpos pequenos de baixa rigidez, como latas, é mais fácil não, é praticamente impossível você fazer ele flambar, né? Ele vai amassar. Corpos de alumínio, metais, por exemplo, em geral, dúcteis, apresentam essa condição. Aí entra, né, a primeira formulação que foi trazida por Euler, tá? Euler traz a primeira formulação para quantificar o limite, né? Que a gente pode colocar uma peça comprida para que ela não flambe, tá? Através de uma equação mais robusta. E aí a gente vai depois trabalhar com isso. Antes disso, eu quero trazer novamente um exemplo aplicando esse método do equilíbrio a uma outra situação, tá? Aí na formulação de Euler vai entrar o índice de esbeltez, que aí traz aquela relação entre o comprimento da estrutura, tá? E as suas dimensões aqui de seção transversal. Ah, professor, quando o senhor fala espessura, só para a gente já dar uma adiantada, o senhor está falando dessa aqui ou dessa? Aí entra outra propriedade que é o momento de inércia, tá? Que a estrutura ela vai tender a flambar, ou seja, apresentar uma rotação de flambagem, sob o eixo na qual o momento de inércia é menor. Então, sempre vai ter uma relação também com o momento de inércia, tá? Mas vamos fazer um caso aqui, aplicando o método do equilíbrio, que é o que vocês vão utilizar para resolver os problemas de flambagem para as outras estruturas. Vamos continuar ainda com a questão de uma estrutura idealizada, tá? Então, que nesse caso, né, ela está nessa situação aqui. Ela está pivotada aqui embaixo, né? Nós temos um apoio fixo e aqui em cima está em balanço. Então, nós estamos aplicando uma carga P aqui. A rigidez da estrutura ainda está concentrada nessa mola. Então, se ela for vir para cá ou para lá, né, vai depender dessa rigidez dessa mola. Se ela vai voltar à sua posição original também depende da rigidez e do valor dessa carga. Então, cargas muito altas, eu vou romper a característica linear elástica da mola, né, e a mola vai ficar deformada permanentemente. Então, ela vai permanecer naquela posição final. Se não, né, a carga for pequena, você vai ter uma pequena perturbação e volta para o equilíbrio. Ok, então como que a gente determina a equaçãozinha da carga crítica para essa situação? Partindo do mesmo princípio, o diagrama de corpo livre, né? Já me adiantei aqui, a gente vai aplicar uma carga, vai causar uma perturbação. Essa perturbação é a deflexão θ aqui da minha mola de torção. E calculamos os momentos
em relação ao ponto, tá? Ao ponto A, que é o ponto onde nós vamos ter um momento resistivo. Se a estrutura se movimentou para cá, né, devido à carga P aplicada, então isso aqui é o momento aplicado, vou colocar momento aplicado, MA, a mola de torção, ela vai trazer uma rotação contrária, de restauração, né? Então isso aqui é o Mzão da mola. Mzão da mola menos o momento aplicado tem que ser igual a zero, tá? Então qual que é o valor desse momento aplicado, e através dele a gente vai isolar o P, que é a carga. Então eu já vou deixar ele do lado da igualdade, ficar menos MA é igual a menos M, portanto, como há sinais negativos, a gente pode considerar tudo positivo, e assim a gente vai trabalhar. Então o momento aplicado é essa carga aqui, vezes essa distância. Qual que é o valor dessa distância? L seno de θ, tá? Quem não consegue enxergar isso, vou fazer aqui passo a passo. Ó, a estrutura, ela se movimentou para cá. Então, esse comprimento aqui é o comprimento L, que é o comprimento da minha barra, da minha estrutura. Tá? Ele é L. Aqui nós temos um ângulo θ. Aqui é o que eu quero, é o valor de x, que é esse comprimento. Porque a carga, né, ela tem que ser perpendicular ao braço de alavanca, que está sobre o ponto. O ponto A, ele está nesse ponto. Então, o momento que vai ser gerado por essa carga nessa posição, né? Então, vamos lá. Só lembrar desse mnemônico aqui. Vou fazer aqui de novo. Aqui. Acho que eu já passei para vocês, que é o SOHCAHTOA. Sempre ajuda, para quem não consegue lembrar. Ó, seno, Czinho de cosseno e o T de tangente. O de cateto oposto, H vem de hipotenusa, tá? E o Azinho aqui é de adjacente. Então, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o que eu tenho aqui para fins práticos, né? Eu tenho a hipotenusa e tenho um cateto oposto. Então, qual que é a relação que vai estar entre a hipotenusa e o cateto oposto? É a relação de seno, tá? Então, aí fica mais fácil. Então, o seno do ângulo θ, que é o que eu tenho aqui, ele vai ser igual à relação do cateto oposto, que é o meu x, que é a dimensão que eu quero, dividido pela minha hipotenusa L. Portanto, x vai ser igual a L, isso aqui vem para cá muito seno de θ. Então, é dessa relaçãozinha aqui que eu encontro essa dimensão, tá? Então, esse mnemônico aqui ajuda bastante vocês, às vezes, na hora de analisar um triângulo retângulo e obter uma das suas dimensões, tá? Então, P vezes essa dimensão, que é o meu x, que é igual a L seno de θ, é igual ao meu momento MA. Então, P vezes L vezes seno de θ, que é o meu MA. Meu Mzão, que é o momento torsor da mola, é a rigidez da mola vezes o ângulo de deflexão, que nesse caso aqui ele é igual a θ apenas, tá? Então vai ficar K vezes θ. Vale o mesmo conceito quanto ao seno, né? Pequenos seno de θ, né? Considerando pequenas deflexões, vai ser igual ao próprio ângulo. Então a gente tira isso aqui, considerando que o seno vai sumir, né? Vai ficar θ desse lado e θ desse lado multiplicando, então a gente também pode eliminar ele da nossa relação. E a nossa carga crítica vai ficar P vezes L igual a K. No caso em questão, a carga crítica vai ser K dividido por L. Então, essa é a relação, tá? A gente vai usar essa expressão. Valores maiores que K sobre L, situação instável. Menor que essa relação, estável, e igual aqui, a gente tem aquela condição de carga crítica. Quando o P crítico é igual a essa carga P
aqui encontrar, tá? Então, esse método aí a gente pode aplicar em diferentes estruturas, tá? Ideais, obviamente, para encontrar a expressão. Vamos fazer um exercício com números, tá, pessoal? Então, trabalhar com esse exercício. A única diferença desse exercício para aquele primeiro exemplo é que a estrutura ela está na horizontal, né? Ela está sob um carregamento axial, P aqui, perfeitamente alinhada, né, na estrutura, no seu centroide. Então, como que eu calculo o que se pede? Então, o que ele fala, né? Ele fornece o valor da rigidez, ele quer saber o comprimento nesse caso. Então, ele quer saber qual que é o valor desse comprimento L para que a carga crítica seja de 2.000 kN. Então, ele fixou a carga P e quer saber o comprimento. A gente pode trabalhar para a dedução da expressão, mas a gente já sabe que isso vai ter que ser igual aqui, ó. 4K sobre L, tá? Então, está na vertical ou na horizontal, não muda o fato, tá? A estrutura continua sendo a mesma. Mas vamos trabalhar com esse exemplo aqui para fixar melhor o método do equilíbrio. Então, a primeira coisa, né? A gente vai causar uma perturbação inicial na estrutura, tá? De tal forma que a gente vai ter uma deflexão aqui. Então, a estrutura, ela se deforma. Eu vou trazer aqui para cima para vocês enxergarem melhor. Então, isso aqui é a estrutura, tá? E aqui nesse ponto está a mola de torção. Aqui. Ela está aplicada aqui. E a gente vai ter, né, uma deflexão θ nesse ponto, uma deflexão θ nesse outro ponto, tá? A carga P continua sendo aplicada aqui. Vai gerar uma reação aqui também P, aplicada aqui em cima, né? Então, a análise pode ser feita tanto por esse lado aqui, ó, quanto por esse, porque a estrutura é simétrica, ó, é L sobre 2 e L sobre 2. No caso de uma estrutura assimétrica, né, aí a gente precisa fazer a análise completa, né? Mas nesse caso aqui, como há uma situação simétrica, né, a gente pode pegar apenas um lado. Então, vamos pegar esse lado aqui, ó, que a carga de reação está aplicada aqui, né? Então, eu fiz esse recortezinho aqui e trouxe aqui para baixo. Então, o que nós temos? Nós temos a carga P, de reação aplicada aqui nesse ponto. O que nós temos mais? Nós temos a mola, né? A mola está aqui, ó. Então, o que ela vai tender a fazer? Vai tender a voltar a estrutura para cá, ó, para baixo, né? Então, o momento aplicado, ele está para cá, ó, tendendo a fazer a estrutura subir. E o momento da mola tende a fazer a estrutura voltar, que é o momento da mola e o momento aplicado. Então, o momento torsor da mola M está desse jeito, tá? Nessa rotação aqui, nesse sentido de rotação. O ponto A está aqui. Então, fazemos a somatória dos momentos em relação ao ponto A. Aí, lembrando que o braço de alavanca, né, é esse aqui, ó. P vezes essa dimensão. Lembrando que isso aqui é L sobre 2, né? Então, essa dimensão aqui vai ser L sobre 2 seno desse ângulo θ que está aqui, ó. Seno de θ. Agora, então a gente tem que o momento aplicado tem que ser igual ao momento torsor da mola para a situação de equilíbrio. O momento aplicado é P vezes essa distância, L sobre 2 seno de θ, é igual ao momento torsional da mola, que é K vezes a deflexão. A deflexão é 2 θ, né? Então é K vezes 2 θ. Aí a gente corta esse termo, né? E esse termo. Portanto, vai ficar P, que é igual. Isso aqui está dividindo, vem para cá multiplicando. 2, né? 2 vezes 2 é 4. Isso aqui está em cima, né?
vem para cá dividindo. Está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Sobre L. Então, voltamos à mesma expressão anterior. Tá? Então, para casos onde você já conhece, não tem por que ficar trabalhando duas vezes aí. Tá? Mas na prova eu posso pedir para uma situação conhecida vocês desenvolverem a equação. Aí nesse caso, ele só quer o L, basta a gente isolar, né? Para uma situação de carga crítica. A carga crítica é quando o P crítico é igual a esse Pzão aqui, que a gente acabou de encontrar. Então o L, isolando ele, vai ficar L é igual. Esse termo vem para cá e esse vem para cá. Então vai ficar 4K dividido por P. Aqui em cima vai ficar 4 vezes 2,5 vezes 10 a sexta. E aqui é 2.000 kilonewtons, que é igual a 2 vezes 10 a sexta newton. Tá? Só para a gente ficar com essa notação equivalente para facilitar na divisão aqui. Então vai ficar 2 vezes 10 a sexta. Então, aqui a gente vai ter 4 vezes 2,5 é 10. E aqui vamos manter 2. 10 a sexta dividido por 10 a sexta, né, vai ser 1. Então, vai ficar 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 o quê? 5 metros. Então, para que a carga crítica seja de 2.000 kilonewtons, o comprimento da estrutura tem que ser 5 metros. Considerando, obviamente, a rigidez desse material, ou seja, dessa mola, de 2,5 vezes 10 a sexta newton por metro. Ok? Então é assim, pessoal, vocês vão ter que trabalhar neste probleminha aqui, ó. Vale 500 pontos, tem que enviar até hoje, tá? Até às 0 horas de hoje, tá? Que eu tenho um prazo para lançar essa atividade também, e vocês têm que fazer o exercíciozinho para valer esses pontinhos aí. Então, o exercício ele é similar aos anteriores, a única diferença é que aqui, pessoal, nós temos uma mola linear, não é uma mola de torção. Tá? Aí a mola linear, a gente tem que lembrar que a força da mola é igual a K vezes X. Só isso, onde X está associado à deformação da mola. Vai causar uma perturbação nesse sistema. Tá? Ela está articulada nesse ponto. Então, qual que é a deflexão que a gente vai observar? Tá? Aqui a gente vai ter um deslocamento X, uma altura aqui, né? E aí vocês obtêm a relação. Essa força Kx vai gerar momento em um ponto que vocês vão escolher. Tá? Então, a carga ela é aplicada axialmente no ponto A. Tá? Aqui tem um errinho de redação, mas é no ponto A. Tá? Nesse ponto A aqui. E ela, claro, como ela está simetricamente e diretamente no centroide, ela vai também refletir aqui no ponto B. Então, essa é a estratégia. Tá? Tentem fazer. Ele quer a equação da carga crítica para essa estrutura. Aplica o método equilíbrio. Na semana que vem eu vou resolver com vocês esse exercício, mas eu preciso que vocês enviem hoje. O link do formulário de envio está no grupo, então faça no caderno, tira uma foto e anexa. Não precisa converter para PDF não, tá? Então faça e mande para mim. Entenderam, pessoal? Tá tudo certo? Estão entendendo? Como que está aí? O professor, sobre esse exercício, então nós vamos usar 2 θ diferentes, né? Por que 2 θ diferentes? Porque os ângulos não vão ser diferentes? Você vai ter um... aí eu vou deixar vocês quebrar um pouquinho a cabeça, né? Vai ter um triângulo retângulozinho aqui. E aí, como que a gente faz? Será que eu vou precisar usar o θ nesse caso? Porque nós temos uma mola linear. Aí a deformação está associada ao quê? Na mola linear. Imagina que você tem aquela molinha aqui, ó. Aí você estica ela para cá. Aqui é a posição de equilíbrio, 0. Quando você estica, o que acontece? Ela se deforma, né? Isso aqui é o quanto que ela se deformou. Então, por que eu vou usar o θ aqui? Eu vou querer saber esse deslocamento aqui apenas, ó. Então, em vez de eu relacionar ao θ, eu uso a relação força. Força é K vezes X.
Isso aqui vai estar aplicado aonde? A força da mola. Eu já estou entregando o exercício, né? A força da mola, ela está aplicada aqui, ó, tentando voltar a estrutura. Isso aqui vai gerar um momento da força de mola. Qual que é o momento da força de mola? Força vezes uma distância. Qual que é essa distância em relação ao ponto? É essa. Qual que é o valor dessa distância? Então, não vai ser necessário trabalhar com o ângulo aqui. A única diferença é essa. Tá? Entendeu? Tá bom, vamos tentar fazer, né? Tenta. Eu sempre passo um diferente, porque senão não teria graça, né? Mas vocês vão conseguir resolver isso aqui. É bem tranquilo. Bora lá. Então, vamos trabalhar com o conceito de Euler. Tá? Aqui, pessoal, a gente já está entrando na seção... Opa, coloquei 3.3, mas na verdade é 3.2. Então, aqui é o assunto da seção 3.2. Então, como a gente vai trabalhar duas unidades numa aula só, a fórmula de Euler, ela está sendo usada aqui para uma estrutura. Ela ainda é idealizada, tá? Opa. Ela é idealizada porque o carregamento ele continua sendo aplicado no centroide da estrutura, ok? Mas a diferença é, ao invés de usar... Opa, derrubei um negócio aqui, perdão. Ao invés de usar a rigidez da mola, agora eu estou usando uma barra que apresenta uma certa elasticidade. Ela não é mais uma barra rígida. Tá? A outra era barra rígida. O que seria rígido, né? A rigidez, ou um corpo rígido, é um corpo indeformável. Indeformável. Então, quando eu falo barra rígida, corpo rígido, quer dizer que aquele corpo não apresenta deformação. Aí, naquele caso, a deformação era da mola, né? A molinha que tinha uma rigidez K, ou elasticidade K. Nessa situação, quando a gente analisa colunas biarticuladas, aproximando os cálculos para uma estrutura real, a nossa estrutura ela apresenta elasticidade. Portanto, não é mais uma barra rígida, então ela vai se deformar. E a elasticidade está associada à própria característica do material, que é o nosso Ezinho. Tá? E para a gente poder analisar isso, a gente precisa trabalhar com a notação diferencial de grau 2 aqui, que eu não vou deduzir para vocês. Tá? Essa notação diferencial de grau 2, ela trabalha com a noção da curva de deflexão, representada aqui por Vzinho aqui. Então, o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia multiplicado pela segunda derivada da curva de deflexão é igual o momento aplicado. Então, aplica-se o momento e isso aqui vai gerar essa expressão. No livro didático, o autor ele traz com maior detalhe essa dedução. Como o foco aqui não é trabalhar com deduções matemáticas, eu vou utilizar já um avanço, um passo além do que foi feito para a gente já aplicar a equação. Mas, sobretudo, parte do conceito da curva de deflexão. Professor, mas o que é isso, curva de deflexão? Então, aqui, ó, a deflexão, como a gente viu, é essa variação aqui na posição. Então, vai ter uma curva aqui, né? Qual que é o valor dessa deflexão? A gente representa por V, tá? Isso aqui é o valor de V. Quanto que V varia em relação a X? X agora está representado aqui no nosso eixo vertical, tá? A gente observa que a curva de deflexão, né, ela é em função da posição. X está variando nesse sentido. Então, nosso Vzinho ele varia ao longo da posição X. Aí, né, nós temos uma equação que vai nos dar, né, esse comportamento da deflexão ao longo desse eixo. Fazendo todos os cálculos, tratativas matemáticas, né, a gente vai chegar em condições de contorno, variáveis, e nós vamos chegar nessa equação, onde vai aparecer, né, a nossa carga P aqui. Tá? Então, essa equação ela nos dá uma carga P, que é a nossa carga crítica, tá? Que ela é em função de N. N vai representar os módulos de flambagem da estrutura. Eu vou mostrar melhor para vocês o que seria isso. Então, a estrutura, pessoal, ela pode apresentar diferentes formas de flambagem, deformações, a depender do valor da carga que eu aplico. Então,
Se eu aplicar carga P, cujo valor é crítico, o primeiro valor crítico dessa carga, tá? A gente vai ter esse perfil aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu atinjo o primeiro modo de flambagem, o primeiro valor de carga crítica, o meu Nzinho, que está aqui representado, que é os módulos, né? Ele representa os módulos de flambagem, o meu N é igual a 1. Tá? Então, aquele primeiro valor crítico, a estrutura ela vai apresentar aquele modo de flambagem. Aí eu vou ter múltiplos inteiros desse valor. 1, 2, 3. Então, assim vai, dependendo dos modos críticos e cargas críticas de flambagem. Mas considerando a situação em que N é igual a 1, eu vou obter essa expressãozinha aqui, que é igual a essa, só que em vez de usar o N, né, porque 1 elevado ao quadrado continua sendo 1, então não faz sentido ele aparecer aqui. E essa é a equação na qual a gente consegue determinar o carregamento crítico da estrutura. Tá? Aí vamos compreender o que seriam esses modos de flambagem da estrutura. Aqui está. Tá? Aqui é a situação em que a estrutura está na sua posição estável, né? E aqui na posição onde nós temos o modo onde o nosso N é igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Tá? Então, para diferentes valores de carga, tá? Ou seja, de carregamentos críticos, então aqui são vários tipos de carregamentos críticos, eu vou apresentar, né, formas de flambagem diferentes. Então a estrutura ela não simplesmente apresenta essa forma, ela pode apresentar, no caso, quando o N for igual a 2, a gente observa, ela apresenta duas formas de deflexão. N igual a 3. Três formas, ó, vai defletir para esse lado, para este outro lado e para esse outro lado. E assim sucessivamente. Para fins práticos, a gente quer fugir da situação em que a estrutura vai apresentar flambagem, né? E outra forma que a gente pode aproveitar desses conceitos de formas de flambagem e carregamentos críticos é saber como usar suportes laterais para aumentar a minha resistência à flambagem da coluna. Então, se eu sei que a estrutura apresenta esse módulo de flambagem e eu quero aumentar a capacidade de carga, eu coloco uma restrição, né? Eu sei que ela vai apresentar essa deflexão e a flecha, né, vai estar localizada nessa dimensão, na metade da estrutura. Quando viável, obviamente, eu coloco um suporte aqui, um apoio. Então, a estrutura ela não vai ter movimentação, não vai apresentar flambagem aqui. E assim também. Então, quando a gente apresenta apoios, né, suportes na estrutura, a gente consegue aumentar a sua resistência à flambagem, assim dizer. Então, esses modos aqui superiores a 1, é só quando a gente quer aumentar a resistência à flambagem da estrutura. Mas, sobretudo, a gente quer... Oi. No caso, nesse primeiro exemplo que você colocou esse suporte no meio dele aí você estaria aumentando a resistência dele em 2 vezes, né? Sim, aí você conseguiria restringir isso, tá? Então, você aplicando cargas superiores à carga crítica, a estrutura, ainda assim, ela ficaria estável, tá? Claro, aí a gente tem que respeitar também os limites com relação à propriedade do material, que ela pode não flambar, mas pode ser comprimida, né? Aí ela falha por compressão. Então, é uma análise que a gente precisa ser feita com cuidado. Qual que é o valor máximo de carga crítica que eu posso aplicar? Né? Ela pode não flambar, mas pode falhar por compressão. Aí tem que analisar a resistência à compressão também. Tá? Mas, sobretudo, a gente quer valores de carregamento, sobretudo, né, que sejam inferiores ao carregamento crítico para que a gente sempre mantenha a estabilidade da estrutura e nunca aconteça isso aqui. Tá? Fiz aqui. Lá para o final. Vamos voltar aqui. Indo lá para outra coisa. Calma aí, tem muita coisa ainda que vocês vão ver, mas vamos voltar aqui. Então, aqui são as situações. Aqui é outro conceito que eu quero trazer para vocês. Então, uma vez que a gente sabe disso, né, a gente precisa notar como que a gente pode melhorar essa resistência à flambagem da coluna. Então, eu trouxe a equação,
geral de Euler, né, para a situação que está apresentada aqui, uma viga pivotada e com apoio móvel em outra extremidade. Então, a gente vai ter esse exemplo. Tá? Depois a gente vai para situações onde muda isso. Mas, sobretudo, a fórmula ela vai depender dos mesmos elementos, da rigidez da estrutura, do momento de inércia da estrutura e do comprimento. Tá? Então, vocês como engenheiros precisam olhar essa equaçãozinha aqui e saber analisar o que depende, o que influencia na minha carga crítica. Então, a gente olhando aqui, comprimentos muito elevados, ou seja, colunas muito compridas, vai fazer com que a carga crítica que vai gerar a flambagem diminua. Materiais muito dúcteis, né? Ele tende também a ser módulos de elasticidade pequenos, né? Materiais dúcteis, vou colocar aqui. Dúcteis apresentam uma rigidez baixa. Então, materiais dúcteis vai fazer com que a minha carga crítica diminua. Por quê? Né? Nós vamos ter um número pequeno aqui no numerador e a carga crítica depende diretamente dele. Valores pequenos aqui tendem a diminuir isso aqui. Tá? Outra coisa, o momento de inércia. Tá? Aqui entra o momento de inércia da seção transversal. Então, vou colocar aqui um exemplo da régua anterior ali. Tá? Então, nós temos aqui a seção transversal retangular, né? E nós temos aqui diferentes planos, ou eixos, né? Então, momento de inércia, aqui nós temos o eixo A e o eixo B, tá? Para esta seção. A gente observa que, aplicando a carga P nessa extremidade, a viga ela tende a sofrer flambagem em torno desse eixo aqui, eixo BB, tá? Então, ela tende a sofrer flambagem em torno desse eixo. Por que não em torno do eixo A? Está associado ao momento de inércia em torno desse eixo A aqui. O momento de inércia para perfis retangulares, se a gente analisar o eixo A aqui, de forma mais fácil de visualizar, o eixo A está aqui, né? E o eixo B está aqui. Fazendo o cálculo lá do momento de inércia, a gente vai obter que o momento de inércia em relação a esse eixo A, ele é maior do que em relação ao eixo B. Portanto, né, as estruturas, como estão apresentadas aqui, esse perfil tubular, esse perfil maciço, né, retangular e esse perfil, eles apresentam momentos de inércia superiores em relação a esse eixo. Portanto, né, a flambagem ela vai ser em torno do eixo mais fraco, então vai ser em torno do eixo B. Então, por isso que a estrutura ela tende a flambar em torno desse eixo. Então, é importante analisar. E quando a estrutura é simétrica, né, em todas as suas direções, como no caso perfis quadrados, circulares, os momentos de inércia serão iguais, né, tanto em A quanto em B. E o que vai acontecer com a flambagem? Pode acontecer em torno de qualquer um dos eixos. Tá? Aí o que vai influenciar isso é a posição dessa carga aqui. Tá? Então, ela vai ter uma tendência se houver um desequilíbrio de posição de aplicação dessa carga, ela pode vir para cá, né, flambar em torno do eixo B ou em torno do eixo A. Tá? Então, desequilíbrios de aplicação da carga tende a dar preferência a um dos eixos de flambagem aí. Tá? Então, sempre, pessoal, é importante analisar na hora dos cálculos que vocês vão precisar usar o momento de inércia aí. E qual o momento de inércia que vocês vão utilizar sempre para o cálculo da carga crítica? O menor ou o maior? Alguém consegue inferir isso? Porque toda a estrutura vai apresentar dois momentos de inércia. Quais deles eu uso? O maior ou o menor nessa equação? É o menor, né? Sim, é o menor. Tá? Então, a gente quer saber qual que é a carga crítica. Independente do plano, né, que ela vai fletir, né, que ela vai flambar, a gente precisa saber em qual é o momento de inércia menor, né, para saber qual que é o valor dessa carga crítica. Aí a direção, né, dessa flambagem vai ser em torno do eixo de menor momento de inércia. Então, portanto, a gente precisa usar esse valor aqui. Tá? Então, nos exercícios, nos problemas, eu vou colocar de propósito dois valores de momento de inércia para vocês.
Então, vocês precisam saber julgar isso aí. Finalizando essa parte teórica, não, ainda tem mais um pouquinho, né? Mas só para a gente ter uma noção de que os tipos de suporte ou de apoios vão gerar curvas de deflexão diferentes. Ó. Aqui está pivotado, né, aquele apoio fixo, no caso aqui, em inglês, fixed quer dizer engastado, tá? E pinned é o nosso fixo. Então, vou colocar aqui em português, aqui, apoio fixo. Aqui é engaste. Fixo. E aqui é livre, tá? Apoio livre. E aqui em cima, só vocês olharem embaixo a legenda. Então, quando nós temos duas situações onde está apoio fixo nas duas extremidades, a gente vai ter esse comportamento, né? A estrutura vai ter um comprimento, que a gente chama, né? Um comprimento efetivo para fins do cálculo, porque aqui, ó, a gente tem uma equaçãozinha, ó. Momento de inércia, a gente sabe que a gente vai usar o menor. E qual que é o valor desse comprimento L? Esse comprimento L ele vai modificar de acordo com o tipo de suporte. Comprimento fixo em ambas as extremidades. Aí, quando está, no caso, engastado, a gente observa esse comportamento. Fixo aqui e aqui, no caso, engastado, né? Engastado. A gente observa outro comportamento. E na situação em que está uma extremidade engastada e outra livre, a gente vai ter essa outra condição. Então, para fins de cálculo, tá? A gente vai ter que teria que resolver essa equação aqui, ó, essa equação diferencial de grau 2, né, para obter um valor de L característico para cada condição de apoio, né? A gente não vai trabalhar com essa resolução, então vocês já vão encontrar com facilidade, né, as equações de Euler adaptadas para cada tipo de vinculação. Então, para a situação lá livre não, aqui não é. Aqui é um apoio livre, né? Ou de roletes. A gente vai ter o L, que a gente chama de L efetivo. E aqui não é livre, não. Aqui é apoio móvel. Olha o professor aqui, móvel, apoio fixo. Aqui é uma situação de engastado. E aqui é livre, tá? E aqui sucessivamente se repete. Então, por exemplo, se a situação da sua estrutura for móvel e fixo, a gente vai usar na equação de Euler para carga crítica o L normal da estrutura. Para a situação onde nós temos uma extremidade engastada e a outra livre, o nosso L vai ser igual a 2, tá? 2 vezes aquele comprimento. E assim segue, tá? Então, cada situação de vinculação, a gente vai ter que utilizar um comprimento efetivo para a estrutura. Então, é importante analisar as situações que apresentam nos problemas, tá? Para vocês saberem utilizar essa equação. Então, a gente vai usar o menor momento de inércia aqui e o comprimento efetivo de acordo com as vinculações da estrutura. Observa-se aqui, ó, que essa viga bem engastada, né? A gente vai usar um comprimento efetivo menor de todos. Então, essa estrutura que ela está bem engastada, ela é mais difícil de sofrer flambagem do que comparado aqui o exemplo, ó, de uma que está com a extremidade livre e a outra engastada, tá? O nosso L vai ser maior, então, portanto, a carga crítica de flambagem vai ser menor. Ela é mais fácil de sofrer esse tipo de deformação, né? Então, vamos adaptar aquela equação para encontrar a tensão de flambagem, tá? Então, a tensão de flambagem nada mais é que a razão entre a carga crítica e a área da seção transversal da estrutura. O que é a tensão de flambagem? É aquela condição, né, de tensão em que a estrutura está submetida quando estiver, né, em ação a carga crítica. Esse é o conceito. Qual que é a tensão que a estrutura está no momento em que está atuando uma carga crítica? Okay? Aí a gente vai entender o que influencia nisso, porque dependendo do valor dessa carga crítica, se for maior que a tensão de escoamento, vai ter uma condição ou não, tá?
Então, basicamente é isso. Qual que é a fórmula da carga crítica? Né? Tá aqui, ó. A gente fez esse algebrismo, pegou aquele valor, aquela expressão, e inseriu aqui. A gente tem um termo aqui, que é I dividido por A. I dividido por A, se a gente tira a raiz, a gente vai obter lá do início do semestre o raio de giração, tá? Então, fazendo o algebrismo adequado, a gente consegue inserir o raio de giração na equação da tensão de flambagem. E aí ele vai aparecer aqui, ó, tá? Então, ele aparece aqui. Aí, esse termo, comprimento dividido pelo raio de giração, a gente vai dar o nome de esbeltez, tá? Ou índice de esbeltez. O índice de esbeltez, ele nos fornece, né, uma medida mecânica para estimar com que facilidade um pilar, coluna, né, irá encurvar. Então, se esse valor, ele vai apresentar valores críticos, tá? Então, se o nosso índice de esbeltez crítico for atingido, né, ou ultrapassado, a estrutura sofre flambagem. Se for menor, ela vai sofrer compressão. Então, tem um valor mínimo, ou seja, da razão entre o comprimento e o raio de giração, em que a estrutura ela nunca vai flambar, ela sempre vai sofrer compressão. É o caso das latinhas, né, que a gente está analisando lá naquele primeiro exemplo. Vamos analisar a sua influência dentro dessa equação. Então, vou reescrever aqui, ó. A tensão crítica é π ao quadrado vezes a rigidez, índice de esbeltez ao quadrado. Então, o que a gente observa, né? Índices de esbeltez altos representam o quê? Tensões críticas baixas. Então, quanto maior for esse valor, mais fácil é a estrutura de flambar. Quanto menor esse valor, mais difícil. Então, o que quer dizer um índice de esbeltez baixo? Quer dizer que o comprimento da minha estrutura é baixo também. Então, estruturas curtas, né, são mais difíceis de sofrer a flambagem. Então, essa é outra relação, tá? E com o índice de esbeltez, a gente classifica as estruturas em curtas, longas e intermediárias, tá? Tem aí as intermediárias, tem um mi aqui, tá? Opa, eu não estou sabendo escrever a palavra intermediárias. Opa, intermediárias. O português aqui está falhando. Intermediárias. É assim que se escreve. Então, nós temos 3 classificações: curtas, longas e intermediárias. A gente fala de um jeito e escreve de outro, né? Português. Enfim. Aí, na aula que vem, a gente vai entender quais são esses valores para ser considerada curta, longa ou intermediária, tá? Mas, sobretudo, tem um valor crítico. E qual é esse valor crítico? Aí a gente precisa analisar essa equaçãozinha aqui através de um gráfico, tá? Que é o caso aqui a seguir. Prometo que isso aqui é a última parte teórica de hoje, tá, pessoal? E a gente vai fazer um exercício prático. Então, o que a gente tem nesse problema? Então, nós temos uma curva, um gráfico em si, que representa a tensão no eixo Y e aqui no eixo X, L sobre R, ou seja, nosso índice de esbeltez. Considerando que nós estamos analisando a estrutura que está no seu regime linear elástico, valores de tensão acima da tensão de escoamento não entram na nossa análise. Então, para esse exemplo em questão, o material ele apresenta tensão de escoamento, representada aqui por sigma y, de 250 MPa. Tá? Aqui é o valor. Valores acima, a gente vai ter essa outra curva aqui que não entra na nossa análise. Tá? Então, o que a gente observa? Para esse material, se a gente analisar uma situação em que o índice de esbeltez for menor que 89, o material ele vai sofrer compressão. Tá? Compressão. Acima de 89, a gente vai ter valores diferentes de tensão crítica. Aí o material ele vai falhar ou sofrer
flambagem. Ou seja, nessa situação em que o índice de esbeltez é superior a 89, ele falha por flambagem, menor por compressão. Vai haver problemas para vocês, situações em que vocês vão precisar calcular qual que é o valor mínimo do índice de esbeltez, ou seja, qual que é esse valor crítico para uma determinada estrutura. Então, vocês precisarão aplicar essa equaçãozinha de Euler aqui e isolar o índice de esbeltez na expressão. Então, foi feito isso, né? Então, nessa expressãozinha aqui, a gente quer analisar o índice de esbeltez cuja tensão seja igual à tensão de escoamento, tá? Então, a nossa tensão crítica para análise do índice de esbeltez crítico é quando a tensão crítica é igual à tensão de escoamento. Então, pegamos essa expressão aqui, né, que é, inserimos aqui 200 MPa, 200 vezes 10 a sexta, é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, que no caso é o máximo, então é 200 vezes 10 a nona, foi dado aqui, ó, dividido pelo índice de esbeltez, aí vamos chamar ele de crítico, ao quadrado. Então, se a gente fizer toda a parte matemática daqui, né, a gente vai obter um valor de 89. Então, esse é o índice de esbeltez crítico, tá? Vocês vão precisar encontrar em alguns problemas. Fisicamente, ele representa o valor mínimo, né? Passou daquele valor, a estrutura ela vai falhar por flambagem, quando submetida a um carregamento superior àquela carga crítica. Menor a estrutura, ela nunca vai sofrer flambagem, ela vai falhar por compressão. Essas estruturas que estão nessa região aqui, ó, a gente chama, né, vai ter um limite, obviamente, mas aqui são onde se encontram os pilares e colunas curtos, tá? E aqui as situações das estruturas longas. Vamos fazer um exemplo aqui, aí a gente aplica. Pessoal, estão entendendo? Estão com dúvidas ou não? Pode seguir, professor. Estamos acompanhando aqui. Então, beleza. Então, vamos seguindo aqui para esse exemplo. Nós temos uma coluna de madeira, né? Então, é o exemplo aplicando uma coluna de madeira. Eu fiz aqui o desenho em marrom para representar aqui. Então, para uma coluna de madeira, para que uma coluna de madeira sofra flambagem elástica, ou seja, passivo de usar a equação de Euler, que foi os casos que a gente viu até agora, seu índice de esbeltez deve ser maior que 100. Então, quer dizer que, olhando o gráfico aqui, ó, o crítico foi encontrado 100, tá? Então, ele diz... Faz resultar. Google ativou aqui. Então, se o índice de esbeltez for maior que 100, a estrutura vai sofrer flambagem elástica. Suponha que essa coluna seja quadrada, né? A seção dessa coluna seja quadrada. Então, aqui está representando a vista superior para a gente observar. Ela é biarticulada. Então, o que acontece? Os apoios são do tipo pino, né? Biapoiada, biarticulada. Então, está nesse caso aqui, ó. Ela vai sofrer movimentações, né, devido à sua deflexão com relação a esses pinos aqui. Por isso que é biarticulada, tá? Ok. E ela tem comprimento de 4 metros. 4 metros. E a seção é quadrada, vou chamar isso aqui de B. Então, cada lado aqui vale B. Não falou, né? E o módulo de elasticidade da nossa coluna equivale a 15 gigapascais. Então, dessa forma que vocês têm que analisar o problema, né? Vai anotando aí o que já foi falado. Então, nosso índice de esbeltez crítico vale 100. 100 o quê? Não tem unidade, é um índice, é uma razão entre o L sobre R, né? L sobre R, L tem medida de comprimento e o raio de giração também tem medida de comprimento. Então, o índice de esbeltez não tem dimensão. É um número adimensional. Aí ele quer dizer o seguinte: qual a dimensão máxima do lado que essa coluna pode ter para que ela sofra flambagem elástica? Então, quer saber as dimensões da área para que a estrutura se enquadre nessas condições de índice de esbeltez informados aqui, né?
E com essa dimensão, qual é a sua tensão crítica? Além da área, ou seja, da dimensão do lado, ele quer a tensão crítica. Então, ele quer saber o B, que é o lado da seção, e qual é a tensão crítica. Aí a gente tem que usar as equações, tá? Primeiro, a gente vai precisar, para cálculo da tensão crítica, a gente precisa saber qual que é o valor desse lado aí dessa seção. Tá? Então, vamos começar por ele. O que ele nos informa? Né? Que a tensão crítica, o índice de esbeltez, perdão, né? Ele é L sobre R, isso a gente já sabe. Né? L é o comprimento e R é o raio de giração. E para o problema, né, ele é igual a 100, tá? No caso, para que ela sofra flambagem elástica, ele tem que ser maior que 100, perdão. Então, ele tem que ser maior que 100. Maior que 100. Então, L sobre R tem que ser maior que 100. Por quê? É uma restrição. E isso a gente observa graficamente, né? Valores superiores a 100, flambagem menores, compressão. Então, tem que fazer essa análise. A partir dessa expressão, a gente pode encontrar qual que é o valor do raio de giração, né? Nessa situação, porque nós temos o comprimento, então basta fazer a substituição. Então, como que eu resolvo isso? Indo para cá, 100 vezes R, isso aqui vem para cá, passa multiplicando, tem que ser maior que L. Deixando o Rzinho sozinho, R maior que L dividido por 100. Seguindo aqui os cálculos, né? O Rzinho tem que ser maior que 4 sobre 100. Então, nosso valor do raio de giração tem que ser superior a 4 sobre 100 ou, né, 0,04 metros. Tá? Então, isso aqui é uma informação. Então, a gente começa deduzindo os termos que a gente vai precisar para depois substituir na equação da tensão crítica. Aí eu sei que o raio de giração, a fórmula, né, do raio de giração é na raiz do momento de inércia da seção pela área. Tá? E no caso de uma seção quadrada, né, o momento de inércia, tanto em relação a esse plano X e esse plano Y, é igual. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou usar ele aqui no cálculo. Que, aquelas tabelinhas, tá, que vocês podem consultar, é B elevado à quarta dividido por 12. Então, essa é a equação do momento de inércia para uma seção quadrada. Tá? Então, eu sei que o raio de giração tem que ser maior que 0,04. Portanto, vindo para cá, ó, 0,04, que é o meu raio de giração, né? É a minha expressão do raio de giração, tem que ser maior que isso aqui, ó. A raiz do momento de inércia, que é B elevado à quarta sobre 12. B é o meu lado aqui, da minha seção. E dividido pela área. Qual que é o valor da área de uma seção quadrada? Lado ao quadrado, então vai ser B ao quadrado. Simplifico, né? Aqui nós temos B ao quadrado, B à quarta dividido por B ao quadrado. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar B ao quadrado. Seguindo aqui, vou deixar uma divisãozinha aqui só para não misturar. 0,04 tem que ser maior que B ao quadrado, a gente pode tirar da raiz, né? Raiz de B ao quadrado vai ser B. Vai ficar B. Esse termo aqui a gente continua mantendo ele dentro da raiz de 12. Tá? Isso aqui é um algebrismo, a gente poderia reescrever assim, ó. 0,04 maior que raiz de B ao quadrado dividido por raiz de 12. Tá? Aí esse termo aqui eu elimino da nossa raiz. Tá? Esse raiz de 12 eu sei calcular, tá? Então eu posso dizer o seguinte, ó, que 0,04 vezes raiz de 12 tem que ser maior que B.
Portanto, B tem que ser menor que isso aqui. Então, B, que é o lado da minha seção, tem que ser menor que 0,04 raiz de 12, que vai dar aí 13,85 centímetros. Vamos ver, eu estou usando isso aqui em centímetros. Coloquei metros aqui. Deixa eu ver qual que é a relação aqui. 4 dividido por 100. 4 metros dividido por 100. Então, se eu multipliquei isso aqui, vai dar um valor bem pequeno, tá? É que eu acabei convertendo aqui. Vai dar em metros, se eu multiplicar, que convertendo para centímetros vai dar 13,85. Tá? Vai dar 0,1385 metros. Ou 13,85 centímetros, tá? Porque aqui, ó, o meu raio de geração está em metros. Só para vocês depois não confundirem as unidades. Se eu trabalhei com metros aqui, obviamente esse produto tem que dar em metros. Convertendo para centímetros, vai dar 13,85 centímetros. Então, uma das respostas é essa. Então, comecei por aqui, né? Fui seguindo essa sequência, encontrei o raio de geração, depois, a partir da equação do raio de geração, eu encontrei B. Então, essa é a primeira parte. Agora, a gente tem condições de calcular a tensão crítica. Aí eu venho para cá, ó. Lembrando da formulazinha, tensão crítica é dada por π ao quadrado vezes E dividido por L sobre R ao quadrado. Ou, né, π ao quadrado vezes E dividido pelo índice de esbeltez crítico ao quadrado. Ok? Então, essa é a expressão. Como a gente já tem o índice de esbeltez crítico, que é 100, aí a gente calcula a tensão crítica. A tensão crítica vai ser π ao quadrado, o módulo de elasticidade foi fornecido, 15 vezes 10 a 6, 10 a nona, né, que é giga, newton por metro quadrado, dividido por 100. Nesse caso, 100 ao quadrado vai ser igual a 14,8 megapascais. Então, esse aqui é o primeiro exercício que você tem condições de projeto, tá? Então, sempre você vai partir de alguma coisa que você sabe. Imagine que você tem a área da seção da coluna e quer saber qual que é o comprimento a partir do material, né, para você caracterizar uma situação em que vai haver a flambagem. E você vai partir dessas análises, tá? Então, não é difícil. Então, tendo todas as variáveis mínimas, você tem condições de calcular as dimensões ou o valor da carga, o valor da tensão, tá? Então, é um exercício bem tranquilo. Eu vou deixar aquele lá para vocês fazerem para entregar hoje. Então, vou encerrar a aula agora. Então, vocês têm aí, a aula acaba 9 horas, né? Então, vocês têm 20 minutos, acredito que dá para resolver. E semana que vem, a gente vai fazer uma aula prática, usando simulador, tá? Um simulador. Não vai ser presencial. Então, vocês vão baixar um software no notebook de vocês para a gente poder realizar o experimento. Vocês vão assistir, obviamente, eu executando o experimento. Aí eu vou finalizar a aula, vou dar um prazo para vocês replicarem o experimento com os dados que eu vou fornecer e vão ter que enviar para mim. Vou dar um prazo, obviamente, para vocês elaborarem o relatório com as informações que eu quero. Então, É pesado esse programa, professor? Não, é muito tranquilo, bem leve. Ele é livre, inclusive. Ele só tem 18 megabytes aí, ó. Então é um download gratuito. Vocês vão baixar. É o MD Solids. Ele é um software educacional. Então, para a gente trabalhar com mecânica dos materiais, mecânica dos sólidos, resistência dos materiais, entre outros. Eu vou deixar o link lá no grupo para vocês. Então, vocês baixam. Ele é bem legal. Vocês conseguem fazer análise de flexão, de flambagem, de torção, vasos de pressão também, de paredes finas. E na aula que vem a gente vai fazer um estudo de flambagem com ele. Tá? Então, durante a semana já pode baixar e testando as funcionalidades que ele tem. E na aula que vem a gente vai trabalhar com um exercício usando ele. Ok? E na outra a gente finaliza falando de flambagem elástica e plástica.
que é quando a gente está atingindo aí as tensões superiores às tensões de escoamento do material. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Esse software aí para baixar, é melhor baixar em inglês ou português? Ele só tem na versão em inglês. Ele Ah, tá. não tem em português, não. Mas é bem intuitivo as funções, então vocês vão conseguir... Porque tem muita imagem. Então, quer fazer um ensaio de torção, você vai ver lá um carregamento torsional. Aí você só clica, preenche os dados de entrada e ele vai conseguir modelar para você. Inclusive, ele ainda explica como foi calculado. Então, às vezes você vê um exercício que o professor passa e quer saber como que resolve, né? Ele dá o resultado, mas apresenta o memorial de cálculo, que aí você pode até estudar problemas usando o próprio programa. Tá? Mas aí semana que vem a gente vai trabalhar com eles. Por hoje eu quero que vocês façam um exercício e me enviem, ainda hoje. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Tá, beleza. Mas o senhor vai encerrar a aula ou vai ficar até as 9? Eu vou encerrar a aula e vou deixar vocês trabalhando no exercício aí. Tá, Tá? beleza. Vocês têm até meia-noite para trabalhar no exercício. Então é isso, pessoal. Boa noite. Bons estudos aí. Boa noite, professor. Até mais. Até mais.